E o nosso último assunto desse módulo é em listas encadeadas. Então, existem alguns casos que é bem complicado da gente lidar com arrays, entende? Em particular, se você pensa na lista com vetores, ela sempre ocupa ou desperdiça um pouco de memória, né? E aqui a gente pode explorar ponteiros, mas diferente do ponteiros para um vetor, como foi a lista com vetores, nós vamos aqui criar ponteiros que são structs, que contém um ponteiro, né? Na verdade não é que é o ponteiro, mas o struct contém um ponteiro. E esse um ponteiro aponta para outro struct. Então é bem importante reparar nessa figura dessa aula para a gente entender como vai ser essa lista. Nada impede você de C ou em C++ criar um struct que aponta para o próprio tipo. Então nós vamos ter um struct que guarda o valor da lista, ou um elemento, um inteiro, e aponta para o próximo struct que guarda um elemento e aponta para o próximo struct que guarda um elemento, e por aí vai, até o último que aponta para nulo, indicando que não tem mais nada na minha lista. E se a gente pensa no nosso arquivo.h, que vai definir esse tag, é bem importante você perceber que esse arquivo.h ele define dois structs. Entende? Um não tem comportamento nenhum, e por comportamento aqui eu falo não tem nenhum método. Então esse struct node.t guarda o valor ou o elemento da minha lista e guarda um ponteiro para o próximo elemento da minha lista. Uma convenção pessoal minha, quando eu tenho um struct que não tem nenhuma função, é colocar o underscore t no nome. Então isso aqui é o meu tipo nó. Eu tenho o tag lista simplesmente encadeada, que eu nomeio com camel case, entende? E esse tag, o que é que ele guarda? Note que ele guarda um ponteiro para o início da lista. Isso está aqui no slide. Um ponteiro para o início da lista. Note que guarda um ponteiro para o fim da lista, que está aqui no slide. Guarda também a quantidade de elementos que já foram inseridos na lista. Tem um construtor, um destrutor, um método inserir elemento e um método imprimir. Assim como o vetor, ou melhor, assim como a lista com vetores, nós vamos aumentar esses métodos no seguir da aula, mas vamos começar com esses dois para entender um pouco como é que funciona esse tag. Em particular, o inserir elemento, para ter uma noção de como a gente cria essa lista. E é bom lembrar que a lista começa vazia e a gente insere um elemento por vez. Então aqui eu tenho um struct sem métodos, que representa um elemento e um ponteiro para o próximo. Aqui eu tenho o início e o fim da lista. E esse é o meu tag. E a ideia é que nós vamos iniciar a nossa vida com um struct node.t, cujo elemento vai ser lixo e cujo próximo, por exemplo, vai ser nulo, né? E seria talvez uma lista vazia. Na verdade, a gente vai começar só com um nulo, mas isso representa a noção de uma lista vazia. Entendeu? Quando a gente for inserindo elementos, cada struct do tipo node.t vai apontar para outro struct do tipo node.t e cada um vai guardar um elemento. Então, essa seta aqui não é um ponteiro, ficou um pouco confuso, mas o elemento é set e eu aponto para o próximo struct. O elemento é 23 e eu aponto para o próximo struct. E por aí vai. Então são structs que apontam um para o outro. Cada struct tem um valor e cada struct aponta para outro struct. E a gente vai ter o nosso tag lista simplesmente encadeada, guardando um ponteiro para o início, que é o primeiro elemento, ou o primeiro struct, e para o fim, que é o último elemento, dando esse diagrama de memória que está um pouco assim. Tudo isso, gente, vai morar no heap, entende? Tudo isso vai ser alocado dinamicamente com new. E como são ponteiros que mudam, a gente não pode usar a referência, entende? Porque a referência é para um constante. De forma mais abstrata, como a gente mostrou no início, né? Você pode imaginar que o tag ele está aqui em cima, apontando para início e fim, e que os structs apontando para o outro estão aqui embaixo, e essas setinhas são os ponteiros que a gente vai guardar.
Como é que é o construtor? Então vamos começar do construtor para entender o funcionamento desse TAD, né? Primeiro, nós temos que setar os valores do TAD. Se eu volto alguns slides para trás, só para deixar claro o que está acontecendo, entende? É o início e o fim, que são os ponteiros que eu tenho aqui no meu TAD. Então eu vou começar com o início apontando para nada, com o fim apontando para nada, indicando que minha lista ainda não tem nenhum elemento inserido. Início aponta para nulo, fim aponta para nulo, e minha lista não contém nada inserido. Então esse objeto de lista vetor inteiros, que vai estar no heap, entende? Já instanciei, então vira um objeto, está com esse estado aqui. Lembrando que a ideia de TAD é representar um estado e ações que mudam esse estado. Então o objeto, quando é criado, que você instancia o TAD, nesse momento tem essa cara. E agora a gente vai ver o método de inserir um elemento. Depois que você cria a sua lista, você tem que inserir novos elementos na sua lista. Esse código aqui, gente, ele parece um pouco complicado e listas encadeadas é uma coisa que demora, às vezes, para o aluno entender. Entendeu? A lógica, ela não é tão complicada. Você vê que isso aqui é um método com basicamente um if e um else e alguns comandos simples. Né? Mas entender o que são ponteiros e o que são um heap é que às vezes o aluno fica um pouco confuso. Então, se necessário, volta algumas aulas atrás para lembrar o que são ponteiros. E o único segredo aqui é que a gente tem ponteiros agora para tipos mais complicados. Não é um ponteiro para um inteiro, é um ponteiro para um nó. Entende? Então, quando eu vou inserir um elemento, existe uma série de passos que eu tenho que fazer. A primeiro deles é criar onde esse elemento vai ficar. Lembre que os elementos moram dentro de um struct do tipo node t. Então eu aloco esse node t com new e mora no heap. Ao morar no heap, eu garanto que quando esse método aqui terminar de executar, essa variável novo não vai morrer. Então o estado está sempre no heap da minha máquina. Criei um elemento novo que nesse momento é lixo. Lembrando que como eu tenho um ponteiro para um struct, eu acesso as propriedades, os atributos com setinha. Então o elemento vai ser quem eu quero inserir. Por elemento set, por exemplo, set. Então setamos o valor do mesmo. E nesse momento, o struct elemento está apontando para nada, porque não tem nenhum próximo elemento. Lembrando que cada um aponta para o próximo elemento. Observe esse if e qual é a função dele. Entende? Esse if aqui verifica se este é o primeiro elemento da lista. Se for, quer dizer que o início tem que apontar para o elemento e o fim tem que apontar para um elemento. Existem algumas formas de saber se isso é o início da lista. Uma que eu uso é se o início é nulo. Eu também poderia ver se o número de elementos inseridos é igual a zero. Seria outra forma de saber se isso é o início da lista ou não. As duas são redundantes, representam a mesma coisa. Como o início é nulo, a lista está vazia. Então eu tenho que fazer o início, apontar para o novo elemento. O novo elemento foi criado aqui em cima, que está com set e apontando para nulo. E note agora que o início aponta para esse elemento. E o fim também, dado que a lista é vazia, vai ser este mesmo elemento aqui. Né? Então note que nesse slide eu tenho o início e o fim apontando para a mesma região. Vou parar aqui por alguns segundos para vocês entenderem o que está acontecendo antes de continuar. O último passo agora é basicamente aumentar aquele meu contador de quantos elementos foram inseridos para ser igual a 1. Vamos rodar um outro exemplo aqui. Qual é o primeiro passo? Criar o struct. Porque com certeza ele não vai morar aqui. Tem que ser um novo struct para guardar. E encadear a sequência na lista. Mesma ideia de antes. Vou inserir o número 2. O número 2 vai apontar para nulo, como está representado aqui embaixo. Entende? Vou tirar o ponteiro do lugar para um tempo para vocês verem.
Então eu criei o struct 2 apontando para nulo com essas 3 linhas de código aqui. O início é nulo? Não, o início não é nulo, porque o início está apontando para algum lugar. Então se o início não é nulo, eu estou encadeando o elemento que vai ser o novo último elemento. Então eu pulo esse if. E agora, se isso não é o primeiro elemento, eu sempre insiro no fim da lista, então vai ser o último elemento. E o último elemento tem que ligar com o que agora vai virar no estado novo, que eu estou atualizando, então eu estou no processo de migrar de um estado para o outro, para quem vai ser o penúltimo. Mas se chega alguém no fim, o penúltimo é o antigo último. E eu tenho um ponteiro para o antigo último, que é esse ponteiro fim aqui, que mora no tag. Então o fim, seta próximo, note que fim seta próximo é essa parte aqui, que eu sei que está atrás do Google Slides, mas é esse nulozinho aqui, entendeu? Então o fim seta próximo tem que apontar para o novo. Fim seta próximo agora aponta para o novo. E eu acabei de encadear o elemento. Então agora esse elemento faz parte da minha lista. E note que agora o primeiro tem um ponteiro para próximo, que é o novo elemento que eu estou criando. Resta apenas criar um ponteiro para o fim, que eu vou fazer agora. Ou melhor, atualizar o ponteiro para o fim, como eu vou fazer agora. Entendeu? E a gente, novamente, atualiza o número de elementos inseridos para ser igual a 2. Mais um exemplo. O início, só fiz mudar de lugar o slide, não mudou nada no código. O início está aqui, o fim está aqui. Primeiro passo, essas 3 linhas de código. Cria o struct, seta o elemento para 0, seta um ponteiro para nulo. Esse ponteiro para nulo, gente, você tem que ver que o último elemento sempre aponta para nulo. Então, essa linha aqui garante que eu nunca vou errar esse ponteiro do último elemento. Não é o primeiro, então vai virar o último. Pega o penúltimo, atualiza o ponteiro e atualiza quem é o fim. Fechando assim a inserção na minha lista encadeada. Então, qual é a ideia? Criar um novo elemento, setar o valor, atualizar o ponteiro do último e atualizar o fim da lista. Obrigado, e no próximo slide eu continuo com outras operações na lista encadeada.